Hoje recebendo aqui Léo Leite, ele é especialista em comportamento humano e controle mental e veio falar, hoje um pouco, do golpe do Pix. Léo, boa noite, para nós é um prazer recebê-lo aqui na Rede TV para estar falando aí desse tão acontecido que acontece em qualquer canto do Brasil, do mundo, o golpe do Pix. Fala para nós desse contexto que vem aí, que acontece do golpe do Pix, Léo. Arlan, boa noite, telespectadores. Eu tenho estudado muito comportamento humano e psicologia, E também já atuei na segurança pública, Arlan, 7 anos como investigador de polícia e 10 anos como agente federal. Então, posso dizer com toda a propriedade que hoje os criminosos, os 171, como todos dizem, eles usam de duas artimanhas. Sensação de ganho, que a vítima tem que ter uma sensação de ganho, que está ganhando alguma coisa, que está levando vantagem, ou uma sensação de perda. A sensação de ganho é, por exemplo, você vai vender um carro, Arlan, e de repente o que acontece? Tá difícil vender carro hoje em dia, mas acontece que aparece alguém com uma foto bem bonita ali no WhatsApp, com um pai de família, com criança do lado, com uma voz suave, bacana, e você fala, pô, essa pessoa é séria, E aí eu vou tentar vender esse carro para essa pessoa, mas essa pessoa já quer comprar o carro sem ver o carro, já manda você mandar filmagem do carro, já fala se tá bom o documento, já manda o documento e tal, e aí você fica todo animado e fala, pô, vou conseguir vender meu carro. Então, essas pessoas, esses criminosos, trabalham muito com essa sensação de ganho fácil, entre aspas, Não tá fácil vender carro. E outro aspecto, Arlan, a parte de perda. Ou seja, alguém se passando por algum parente falando que quebrou o carro. Ah, quebrou o carro, eu não estou com o meu celular aqui, acabou a bateria, estou com o celular do mecânico, faz um Pix aqui de R$1.000, R$2.000 para pagar para o mecânico, senão eu não consigo continuar a viagem. E a pessoa acaba fazendo, E às vezes, hoje em dia, tem programas, aplicativos, que eu não posso aqui citar quais são, que clona a voz da pessoa. Então, se você receber um áudio com a foto de algum outro parente, de outro celular, ou de um terceiro, que tem a voz que você conhece, desconfie. Então, são 2 conselhos que eu dou para as pessoas que hoje são vítimas e potenciais e que já foram vítimas. Ceticismo. Tenha, de fato, uma desconfiança, um pé atrás de tudo que você vai mexer com dinheiro. E outro aspecto que os criminosos utilizam, eles usam muito a rapidez. Querem as coisas para ontem, coloca pressão. Por exemplo, o exemplo que eu dei do carro, a pessoa coloca a situação de que, se não fechar com ela vai fechar com outro. Então, a pessoa fica naquela coisa e não dá tempo de pensar e é tudo muito rápido. Então, as pessoas, quando lidar com dinheiro, já tem que ter isso em mente, Arlan. Ceticismo, pé atrás, desconfiar de tudo, de todos, quando mexer com dinheiro. E mais ainda, atenção focada naquilo que você vai fazer. Tenha paciência. Se alguém coloca pressão em você, quer dizer que tem alguma coisa errada. E começar a colocar um monte de dificuldade, Arlan, no sentido assim, esse carro eu não estou comprando para mim, eu estou comprando para uma outra pessoa, que essa pessoa quer esse carro porque é um rolo que eu estou fazendo de um terreno, de uma casa, de um outro carro. Então, sempre envolve um terceiro na conversa. Quando envolver um terceiro na conversa, há de se desconfiar. Por quê? Porque você tem uma sensação ali de que não começa a pensar direito, Parece que as coisas não sei o que acontece, dá um nó na sua cabeça que você acaba fazendo um mau negócio e perdendo muito dinheiro, às vezes. Ô, Léo, o que leva uma pessoa a cair num golpe do Pix? Olha, é não conhecer os golpes. Eu acredito que quando você tem o conhecimento de tudo na vida, Arlan, quando você tem o conhecimento de algo, começa que a sua mente começa a clarear um pouco mais. Tem o golpe hoje em dia, Arlan, o golpe do Pix errado. Então você vai receber lá um Pix de R$2.000, a pessoa vai entrar em contato com você, falando que era um dinheiro para pagar um aluguel, coloca choro de criança no fundo. Então, o criminoso, ele é um atriz ou um ator nato. Você tem que entender, ele poderia estar numa novela que ele daria bem. Então ele coloca toda uma situação que você fica com dó. E aí depois ele fala assim, não quero que faça o Pix para mim. Faz o Pix para o dono do aluguel. Já faz direto para o dono do aluguel, para a terceira pessoa. Aí a pessoa faz para a terceira pessoa o Pix e ele entra
com uma reclamação na sua agência bancária, falando que foi golpe de Pix, e esse dinheiro é tirado da sua conta. Ou seja, você devolveu o dinheiro e ele recebeu mais R$2.000. Entendeu? Então, olha lá, usou o que de novo que eu te falei? Uma terceira pessoa novamente. Qual é a solução para se fazer desse jeito? Recebeu um Pix errado, Orlan? Você pega esse dinheiro está lá, a posição lá, devolver Pix parcial ou total. Você só clicar lá, total, que vai direto para a pessoa. Pronto, resolvido o problema, Arlan. Léo, quais são, né, quais as principais causas da pessoa, assim, eu chego até você e falo, Léo, eu quero, né, que você me faça um Pix aí de R$1.000. E aí você me faz um Pix para mim e esse Pix falso. Qual que é a forma para você driblar esse segmento de você não poder cair num golpe como esse? Arlan, acontece a situação seguinte, acontece muito no comércio. Então, a pessoa vai passar uma compra, e geralmente não é compra pequena, geralmente é uma compra grande, um uísque, alguma coisa assim, é uma compra de 200, 300, 400, 500 reais, e aí a pessoa vai fazer um Pix. Essa pessoa faz um Pix, e a atendente do caixa vê lá, calma aí, não caiu, não rodou aqui para mim o valor da compra. Só que ela apresenta um comprovante falso, que ela vai editando, é outro aplicativo que existe, que a pessoa vai editando o comprovante, né? E mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não, mas não caiu. Aí o cara coloca uma pressão, fala que é advogado, fala que vai chamar o direito, vai chamar a polícia, como pode, começa a levantar a voz, ou seja, aquela coisa que a gente está falando, né? O ator nato. O estelionatário é um ator nato. E aí a pessoa, o caixa ali todo na pressão, coloca uma pressão em cima do caixa e o cara sai sem pagar. Simplesmente isso, por conta do aplicativo. Outros fatos acontecem o seguinte, a pessoa faz um Pix e agenda a data para outro dia. Pix agendado. E por conta disso, você não olha direito o que está lá na data, que é outro dia, né? E o criminoso acha que você não olhou e aí acaba passando. E aí, quando ele chega em casa, ele já cancela esse Pix, que é um Pix agendado, da mesma forma que é um TED, que hoje em dia você pode agendar e depois pode cancelar. Então, o criminoso o tempo todo coloca uma pressãozinha nesse sentido. Então você tem que respirar, acalmar. Se você não conseguir pensar no momento, chama alguém que possa te ajudar ali no momento, né? Igual, por exemplo, muitos idosos caem em golpes, né? E aí chama um filho, chama alguém, pensa, respira, não precisa decidir no momento. Ele usa a rapidez, ele usa todo aquele cenário da ligação, com o filho chorando, que não sei o quê. E são pessoas articuladas, falam bem, porque se não falassem bem, não seriam estelionatários, né? Léo, vamos supor, eu vendi um carro. Eu vendi um carro e acabei, né, levando um golpe ali do Pix, o cara enviou um Pix para mim, comprando meu carro. E aí, eu tenho um risco de perder o dinheiro que eu enviei para o Pix? Arlan, existe um risco. O risco, eu estive em São Paulo recentemente fazendo uns treinamentos, né? E até estava conversando com o Uber, e isso para mim foi novidade até, eu fiquei espantado, né? O filho do rapaz que estava dirigindo o carro vendeu uma moto. E aí ele viu que caiu na conta dele o valor, R$7.500. Estava lá, caiu, apareceu no extrato bancário da pessoa. Aí a pessoa se dirigiu ao cartório, transferiu, a hora que chegou em casa, Pix estornado. O que aconteceu? Existe um dispositivo pelo Banco Central que qualquer pessoa vítima de golpe entre em contato com a sua instituição financeira, explica a situação, ou tem algum contato lá, e a pessoa já bloqueia esse dinheiro e já faz o estorno para a conta. O Banco Central analisa, né, a situação dependendo da situação e faz o estorno da conta para a conta do criminoso. E como que você vai se desvencilhar, sair disso daí? Eu mesmo vendi uma moto, Arlan, recentemente, a hora que caiu o dinheiro na minha conta, o que eu fiz, além, lógico, e às vezes é bom ter um contrato escrito, né? Você pega esse dinheiro e já transfere para uma terceira conta. Tanto é que os criminosos estelionatários, eles utilizam dessa forma. Como é difícil pegar o dinheiro de volta? Porque a hora que cai o dinheiro do golpe na conta desses criminosos, eles pulverizam o dinheiro. E aí o Banco Central, ele não pode ir numa conta de terceiro, é aquela conta que foi denunciada. Então o dinheiro já se espalhou e aí o cara vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro
acabou o dinheiro, não tem como recuperar esse dinheiro. Então, o conselho que eu dou, receber o dinheiro da pessoa e a pessoa for uma pessoa que não dê muita confiança, já transfere esse dinheiro para uma conta, outra conta, outro banco. E vou mais além, acho que até transferiria de a esposa, ou mãe, ou pai, alguém que, se tiver uma reclamação, a pessoa não consegue recuperar esse dinheiro. Isso, né, acaba, vamos supor que eu faço esse Pix e acaba eu fazendo toda essa transição, pegando meu dinheiro que veio para minha conta, fazendo para outra conta, e acaba ali o golpista, né, não tirando, retendo o dinheiro de volta, né? Ou o golpista acaba através dali, veio para minha conta, eu já esparramo em várias outras contas, aí não tem como eu reter meu dinheiro de volta. Não tem como, e geralmente é só na parte judicial, Arlan. Olha a complicação. E um conselho que eu dou, se você for vítima de golpe, qualquer golpe, faça um boletim de ocorrência. Tenha também o contato do seu gerente de banco. Aí a pessoa pode falar assim, Arlan, pô, mas eu movimento tão pouco, eu ganho um salário mínimo, meio salário, 3 salários, 2 salários. Como que eu vou conseguir ter o contato do banco? Se vire, vai no banco, consegue o contato de um gerente de relacionamento e fica com você esse telefone para emergência. Porque se acontecer, você liga para ele, explica a situação e vê o que ele pode fazer. E faça o boletim de ocorrência, porque é uma segurança sua, porque você apresenta esse boletim de ocorrência para o gerente para dar mais credibilidade no que você está falando. E, mais além, se você tem caiu algum golpe, alguma coisa, por exemplo, hoje, recentemente, Arlan, tem uma pessoa que usou meu nome para ter uma conta de celular da Vivo. Então, hoje em dia, todo mundo consegue o CPF, data de nascimento de qualquer pessoa, hoje pela internet. Então, eu fui na associação comercial com um boletim de ocorrência em mãos do que aconteceu, paguei uma taxa de R$2 e, com base nisso, qualquer compra que eu for fazer na cidade, eu tenho que apresentar esse boletim de ocorrência, senão não é validado. E se alguém comprar em meu nome e acontecer qualquer golpe, eu tenho o direito de receber esse dinheiro. Por quê? Ou de não ter o nome sujo, porque a pessoa foi descuidada e não se ateve a essa orientação que estava lá. Esse chamado na associação comercial, no Serasa, né, com a taxinha de R$2 que você paga, que tem um boletim de ocorrência atrelado ao seu nome. Léo, qual seria os conselhos que você daria, especialista, né, daria para a pessoa não cair no golpe do Pix? Eu me precaver. Precaver no sentido de que eu limitaria meus limites de Pix nos aplicativos bancários, primeira coisa. E também cadastraria chaves Pix favoritas que poderiam ser um limite maior. Faria isso. Pegaria contato bancário, se caso fosse necessário, e usaria de ceticismo, ou seja, duvidando de tudo quando se envolve negócio com dinheiro. Quando você for fazer uma transferência, igual recentemente também eu comprei um carro e tive que transferir o dinheiro na concessionária. Pega o CNPJ da concessionária, joga no Google, vê se está ativo, se está certinho, né, Arlan? Vê se está tudo certinho, né? Então, quer dizer que você acaba tendo precauções adicionais, porque você está envolvendo dinheiro. E quando alguém colocar pressão no sentido de que não for fechar negócio comigo, tem outra pessoa interessada, né? Ou, precisa me ajudar urgente, meu carro quebrou, eu não sei, que tu coloca muita pressão em cima de você, que às vezes não faz você raciocinar, peça ajuda a um terceiro, alguém, a um amigo, qualquer pessoa que possa te ajudar naquilo lá, que uma pessoa de fora vai ter outra visão e você vai ficar um pouco mais tranquila para ver se você está fazendo a coisa certa. Porque igual o Arlan estava dizendo e eu disse, se você mandar o dinheiro para um golpista experiente, que eu acredito que a maior parte dos golpistas são experientes, ele vai pulverizar o dinheiro. Ele vai pegar o dinheiro, caiu na conta dele, ele já vai mandar para várias contas e as pessoas já estão próximo dos caixas eletrônicos para ir sacando o dinheiro e você vai ficar sem nada. Aí você vai ter que entrar na justiça e tudo mais. Isso é tudo muito enrolado, muito demoroso. A partir de hoje, 1º de novembro, o Pix vai ser limitado. Limitação, o máximo R$1.000. Isso vai ajudar muito nas pessoas, nos golpes, para minimizar essas situações? Vai ajudar bastante. Eu acredito que vai ser um fator interessantíssimo também no sentido de que hoje em dia também o criminoso, ele lá em São Paulo, aqui em Ariquemes eu não fiquei sabendo o que aconteceu ainda, né? A pessoa está no semáforo de carro ali, o cara
encosta o revólver, baixa aí. Faz um Pix aqui agora, senão eu vou te matar. E aí? E se você tiver com limite alto? Tiver lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, vai os 40 mil embora. Simplesmente isso. E às vezes você está em casa, você sofre um assalto. O cara vai pegar seu celular, manda um Pix aí e tal, entendeu? E aí já foi. Então você pode ver também com a sua agência bancária se existe a possibilidade desses valores altos de haver uma liberação só pessoalmente. Uma vez eu consegui uma liberação maior dentro do Sicoob, eu tive que assinar um monte de papel para ter essa liberação. Então você pode um pouco, amarrar, ver o que é possível para você ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. E também, cuidado com essa coisa de fotinho bonito no WhatsApp, querendo comprar alguma coisa, pai de família, áudio bonito. E aí você fala assim, você desconfia, né? O DDD 69, o cara é esperto. Às vezes você pergunta de alguma coisa na cidade, às vezes a pessoa vai escorregar, você pode ter certeza disso, porque o cara de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, tem um sotaque bacana que não dá para perceber, né, Arlan? Só que ele não tem detalhes da cidade nenhum, então ele vai se escorregar. Então ele vai colocar uma fotinho bonitinha lá, pai de família, tudo bonito, tudo arrumado, né? Criança do lado, e vai criar esse teatro todo. Então você tem que tomar cuidado, né? O ator, o estelionatário, Arlan, deveria estar na Globo, algum papel, alguma coisa assim, alguma novela, né? O comportamento do golpista, ele usa aí, né, várias, né, formas de atacar. E qual é a pessoa assim que ele produz para, né, preparar o seu golpe ali na pessoa? Qual a forma que ele vai induzir para chegar até a pessoa para aplicar o golpe? Ele joga o golpe para N pessoas, para ver, igual uma pescaria, né? A hora que vê que a pessoa pescou, deu ideia, começou a conversar, aí ele já para os outros golpes e já fica ali tentando descobrir. Nisso já tem um outro cara do lado ali, Hernan, que já vai ver nas redes sociais. Então esse é o problema, às vezes a pessoa está com tudo liberado, Instagram, Facebook, né? Hoje em dia, no WhatsApp, você pode bloquear o acesso à sua foto. É interessante. Opções de privacidade do seu celular, e com base nisso você só pode exibir a sua foto para os seus contatos. Então isso também já ajuda. Então ele vai pegando todas as informações e vai jogando. Inclusive até tem o golpe do sequestro, né? A pessoa entra em contato falando que está com seu filho, que está com sua filha e tudo e tal. Então, muitos aqui colocam lá, fui caminhar na orla, aqui no laguinho, estou correndo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, um livro aberto, né? Então, esse livro aberto, para um criminoso experiente, ele, né? Já é argumento, né? E outra coisa, criminoso também fica muito em porta de banco. Porta de banco. Só estudando, né? Só estudando. A pessoa que tem muita dificuldade no caixa eletrônica, que demora, às vezes não precisa ser idoso, às vezes a pessoa tem um pouco de falta de conhecimento, então ela chega junto para conversar, chega para papear, simpático, geralmente é 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, é desse jeito que funciona. Banco é um lugar onde o criminoso sempre está, às vezes é inclusive vendo quanto está sacando, né? Pô, a pessoa está sacando um dinheirinho grande, deve ter dinheiro, vou seguir onde mora, de repente a pessoa vai viajar, vou assaltar a casa. Então, são coisas fáceis hoje em dia de se resolver. Fique atento, olha dos lados. E hoje em dia, o problema aqui, é o celular. A pessoa só fica no celular ali o tempo todo, até para sacar dinheiro no banco, a pessoa digita um dedo ali e olha ali no celular. Pô, aí tá fácil demais, de repente o cara do lado já tá sabendo a sua senha do caixa eletrônico. É só roubar a sua carteira com o seu cartão e já papum. É porque hoje a rede social, ela tá aí um leque de abertura para o golpista, né? Ele fica ali estudando a sua rede social para ele ver a melhor forma para aplicar o golpe, né, aí nas pessoas. E eu só uma parte, Léo, para frisar aqui, que gostaria que você passasse para o público, referente às pessoas que seria fundamental, eu recebo a mensagem. Eu passaria para você, para mais pessoas, informando daquela mensagem que eu recebi para não cair no golpe? Isso. O que acontece é que as pessoas hoje em dia são orgulhosas. Até os idosos, que às vezes não estão acostumados a lidar com a tecnologia de hoje, são orgulhosos. Eles querem resolver por si só. Então eles têm vergonha ou alguma coisa de alguém achar engraçado e não fala. Então hoje em dia, mexendo com dinheiro, qualquer negócio que você for fazer, se você for comprar uma casa,
se você for comprar um carro, se você for vender qualquer coisa que você for fazer de grande, que vai te trazer um prejuízo grande na sua vida, envolva um terceiro, uma opinião, alguém da sua confiança, para que tenha uma outra visão de negócio, para você não cair em golpe. O golpista sempre tem uma desculpa. Se você pensar, ele vai falar, não, mas é desse jeito, daquele jeito, tem que ser agora, senão você vai ficar sem, senão você não vai receber. Se não for agora, o problema do carro do vizinho lá, do parente que está com problema na estrada, vai complicar. Então ele coloca uma situação de urgência. E essa situação de urgência faz você pensar menos. Porque eu estudo comportamento humano e controle mental. Aliás, o meu método chama Ciclo do Querer. Vocês podem me seguir nas redes sociais, no site. O livro, inclusive, aqui, ó, está disponível nas editoras e também gratuito no meu site, tá? Ele online. Falar no livro, Léo? Isso. Esse aqui, falar em livro, né? É o Ciclo do Querer. Esse livro seu, Léo, hoje, né? Acompanhando aí, você vai lançar agora o segundo livro, né? Fala um pouquinho desse livro e também fala do próximo livro que está aí. Você está já pleiteando para lançar aqui no município de Ariquemes. O livro Ciclo do Querer, ele não é um livro de autoajuda, ele é uma metodologia, um passo a passo. E por ser um passo a passo, eu busco que a pessoa use mais o sexto sentido. Então, hoje em dia, as pessoas, elas têm uma vida muito corrida com o celular e não vê os detalhes do mundo, não vê as oportunidades. Então, quando você começa a analisar o mundo mais devagar, mais com calma e começa a refletir mais sobre as coisas, o mundo de possibilidades se abre. Porque se você perceber, se você ficar com esse celular 2 horas olhando o Instagram, você no outro dia não vai lembrar de nada. Só que se você usar essas 2 horas do seu tempo no dia a dia para você ver o canto de um passarinho, alguém, alguma coisa, as ideias vão começar a ir para o subconsciente. E o subconsciente que eu trabalho, por isso que eu trabalho com o Ciclo do Querer. Já o segundo livro meu, eu vou trabalhar o que é inerente a todo mundo, força, vida e poder. Então você, para evoluir a sua mente, para prosperar o seu ser, você precisa controlar, ter o poder da mente, ter vida intensa, ou seja, as pessoas hoje em dia se arrastam numa rotina, Arlan, que hoje em dia não tem mais graça de viver para muita gente. Então, vamos fazer as mesmas coisas de jeito diferente. E o criminoso, aí que tá, vou voltar no criminoso de novo, ele tem tempo para pensar, porque ele está lá preso às vezes, né? Ou às vezes está sem fazer nada, e ele está pensando ali. Isso que o criminoso usa dos meus métodos aqui, né? Ou seja, o sexto sentido, a intuição, reflexão, pensar, analisar para fazer uma realidade transformada, boa na vida de você. Então o criminoso usa essa inteligência dele para o mal. E a pessoa que fica o tempo todo em redes sociais, o tempo todo no celular e acha que a sua vida é sem graça, acaba caindo no golpe. E entra naquela coisa, né? Eu preciso do dinheiro e o cara tá oferecendo ali que vai dar certo. Eu preciso ajudar alguém, porque hoje em dia todo mundo quer ajudar uma pessoa, né? Aí tem alguém lá precisando do dinheiro e você vai lá e transfere o dinheiro. Então, o meu livro vem a somar, vem a ajudar. Ciclo do Querer, para ajudar as pessoas a entender mais como funciona o comportamento e o controle das emoções e da mente. Falei com o especialista Léo Leite no comportamento humano e do controle mental. Fala que coisa boa, diretora!